Capítulo 131, Tumbas do Imperador. Família Ti. Então a província Eja é originada da família Ti. Xu Feng perguntou. É isso mesmo. Os nomes das 9 províncias foram tirados das 9 famílias de cultivo marcial. As 9 poderosas famílias tinham forças iguais e todas ocupavam uma província cada e formaram a situação na qual uma não atacava a outra. Aquilo foi mantido por aproximadamente 200 anos, mas foi tudo mudado por um evento não previsto. Su Mei disse. Evento não previsto? Que evento? Xu Feng estava cada vez mais curioso. Naquele ano, um garoto nasceu na família Ti. No dia que o garoto nasceu, luz dourada engoliu o céu inteiro. 4 enormes bestas surgiram e rugiram em meio ao ar e elas balançaram o continente inteiro. Aquele garoto era naturalmente inteligente. De acordo com as lendas, um mês após ele nascer, ele podia falar. No segundo mês, ele podia se levantar e caminhar. Quando ele tinha 1 ano de idade, ele começou a aprender as 4 artes sobrescrito uma. Ele estava familiar com todos os livros antigos no mundo na idade de 5 anos. Su Mei disse. Havia uma criança tão prodígio. Xu Feng estava chocado. Aquela velocidade de crescimento realmente ultrapassou a noção de pessoas normais. Aquilo sequer era muito. A parte mais importante foi quando o garoto tinha 7 anos de idade, os ossos em seu corpo estavam em seu auge e eram equivalentes ao físico de crianças normais de 12 anos de idade. Então, quando ele tinha 7 anos de idade, ele começou o cultivo marcial. A coisa mais assustadora era que ele também era extremamente impressionante em cultivo marcial. Ele entrou no Reino Origem quando tinha 9 anos de idade, Reino Profundo quando tinha 11 anos de idade e entrou no Reino Celestial quando ele tinha 13 anos de idade. Ele passou através das 9 províncias e fez a família Ti a soberana das 9 províncias. Ele era tão forte. Entrando no Reino Celestial na idade de 13, passar através das 9 províncias e unir o continente. Xu Feng ficou chocado novamente. Até agora, o Reino Celestial era o pico conhecido do cultivo marcial. Era bastante aterrorizante quando aquela pessoa entrou nele na idade de 13. Xu Feng tinha 15 anos de idade e com o cultivo do 8º nível do reino espiritual, ele já era visto como um gênio por muitas pessoas. Para entrar no reino celestial na idade de 13 anos foi impressionante demais. Mesmo Xu Feng ficou bastante atordoado, porque quando comparado àquela pessoa, ele era simplesmente tão ordinário quanto poderia. Forte. A parte forte sequer chegou. Quando ele tinha 15 anos de idade, ele entrou em um mundo completamente novo de cultivo marcial. Um mundo completamente novo de cultivo marcial. Ele tinha poder que era como a chegada de um lorde ao mundo e poder que poderia mover montanhas e preencher oceanos. Com o balançar de sua mão, ele podia destruir qualquer cidade e poderia massacrar todas as coisas vivas como pisotear formigas. Ele era um verdadeiro lorde do mundo e ele governava o destino de todos. Então, pessoas chamavam aqueles que estavam neste reino de lordes marciais. Lorde marcial. Então após o reino celestial, ainda há um reino lorde marcial. Xu Feng estava bastante impressionado e ele não pôde deixar de perguntar, como é essa pessoa chamada? Ele é chamado Qing Xuantian. Su Mei respondeu. Qing Xuantian. Xu Feng se lembrou profundamente aquele nome porque ele tinha de se lembrar de tal pessoa. Um verdadeiro gênio. Uma pessoa verdadeiramente influente. Qing Xuantian é a pessoa mais forte que apareceu no continente das 9 províncias. Porém, porque esse assunto aconteceu há muito tempo atrás e muitas mudanças ocorreram às 9 províncias, pouquíssimas pessoas sabiam sobre isso agora. Porém, a coisa mais estranha é que após Qing Xuantian se tornou um lorde marcial, ele repentinamente desapareceu. Haviam muitos pensamentos do porquê ele ter desaparecido. Algumas pessoas disseram que ele saiu porque o continente das 9 províncias não poderiam mais contê-lo. Algumas pessoas também disseram que seu cultivo marcial foi contra os céus e quebrou as regras dos princípios marciais.
Daquilo, ele recebeu a punição dos céus e morreu aquele ano que se tornou um lorde marcial. Até agora, aquele foi o jeito mais sensato de morte que as pessoas disseram. Ele realmente está morto. Uma pessoa tão forte morreu desse jeito. Xu Feng realmente não acreditou. Como poderia uma pessoa tão forte morrer porque alguém assim o disse? Ele realmente morreu. De acordo com as lendas, eles sabiam que ele não tinha muito tempo restante, então antes de morrer ele criou a tumba para si mesmo. A tumba correu através de metade da província Ejar e ele estabeleceu 4 entradas. Os nomes das 4 entradas foram chamadas de Dragão Ejar, Tigre Branco, Pássaro Vermelho e Tartaruga Negra. Essas 4 entradas, então. Xu Feng foi esclarecido. Naquele instante, ele repentinamente compreendeu que as 2 tumbas malignas na Cordilheira Dragão Ejar e a Cordilheira Pássaro Vermelho eram possivelmente interconectadas. Porém, haviam mais 2 lugares. Isso significava que haviam mais 2 tumbas malignas dentro da província Ejar. Isso mesmo. Uma das entradas na Cordilheira Pássaro Vermelho da cidade Pássaro Vermelho. Além disso, há também a Cordilheira Dragão Ejar da Escola Dragão Ejar, a Cordilheira Tigre Branco da Vila Tigre Branco e a Cordilheira Tartaruga Negra da cidade Tartaruga Negra. A família Luyun é a soberana da cidade Tartaruga Negra neste momento. Sumei explicou. Isso significa que Goluyun e vocês irmãs foram para a Escola Dragão Ejar pela tumba de Qin Chuantian. A tumba de Qin Chuantian possui várias camadas de mecanismos e não é algo que possamos abrir. Porém, minha família Su sempre sentiu que a razão pela qual o fundador Dragão Ejar pôde se tornar a pessoa número 1 no continente há 1000 anos atrás foi porque ele abriu a tumba de Qin Chuantian e conseguiu alguns benefícios de lá. Quando ele deixou a montanha, ele ficou conhecido como fundador Dragão Ejar. Após ser bem-sucedido em seu cultivo marcial, ele criou a Escola Dragão Ejar na Cordilheira Dragão Ejar. Foi muito possivelmente um tipo de gratidão para Qin Chuantian. Embora a Escola Dragão Ejar tenha decaído bastante, isso é porque a técnica absoluta que o fundador Dragão Ejar usou aquele ano não foi passada. Porém, é bastante possível que ainda esteja dentro da Escola Dragão Ejar. Esta é a razão pela qual minha irmã e eu entramos na Escola Dragão Ejar. Quanto a Goluyun, sua família Go está ocupando a cidade Tartaruga Negra a todo custo, então eu tenho certeza que ele deve saber algo sobre isso e está ficando na Escola Dragão Ejar pelas mesmas razões que nós. Sumei falou a verdade. Então é desse jeito. Xu Feng, que sabia a verdade, ficou incessantemente animado. Ele nunca pensaria que haviam mais 4 tumbas malignas dentro da província Ejar. Ele era incapaz de explorar a Cordilheira Dragão Ejar e a Cordilheira Pássaro Vermelho, mas não significava que ele não pudesse explorar as outras 2 tumbas malignas. Afinal, ele ganhou alguns benefícios da Cordilheira Pássaro Vermelho, então talvez ele pudesse conseguir até mesmo benefícios melhores em outras 2 tumbas. Esse é um segredo que não pode ser espalhado. Se a escola Lingyun ou a mansão regente Qilin souber sobre isso, uma crise certamente será agitada. Pode afetar até mesmo a dinastia Jiang. Se aquele enorme monstro souber sobre isso, eu temo que eles instantaneamente começariam a se mover e naquele tempo, nós não conseguiríamos benefício algum. Sumei relembrou solenemente. Não se preocupe. Eu não contarei a ninguém sobre isso. Xu Feng levantou sua mão para prometer e então gargalhou e disse, por outro lado, você já se apaixonou por mim para me contar um segredo como este, certo? Seu, descarado. Quem gostaria de você? Após Xu Feng dizer aquilo, a pequena face de Sumei instantaneamente avermelhou e até mesmo seu branco e macio pescoço se tornou vermelho. Ela escancarou a porta e correu, então apontou em Xu Feng e disse, este é o seu quarto. Se não há mais nada, não corra em todo lugar. Essa garota realmente gosta de ter uma face vermelha. Vendo as costas de Sumei, Xu Feng gargalhou e disse. Idiota! Você realmente teve sorte desta vez. Justo naquela hora, a agradável voz de Egg soou e ele pôde ouvir que ela estava extremamente animada. Eu sei.
Há mais 2 tumbas malignas para explorar, correto? Shu Feng sorriu. Ah! Você não sabe de nada. Como pode uma tumba maligna ser tão grande para se espalhar por metade da província Ejar? Egg disse desdenhosamente. Seu significado é: se essas 4 tumbas malignas são realmente uma só, certamente não seriam tumbas malignas. Elas seriam tumbas do imperador. Capítulo 132, Armadilha para atrair. Tumbas do imperador. Shu Feng falhou para compreender, mas ele ainda pôde ouvir a imponência disso. Em suma, uma tumba do imperador é uma coisa bastante impressionante, mas você não entenderia se eu lhe disse muito. Apenas veja uma tumba do imperador como um tesouro infinito. Se realmente há uma tumba do imperador na província Ejar, aquela cara chamado King Chuantian certamente não seria tão simples como um lorde marcial. Os registros históricos poderiam possivelmente estar errados. Egg disse. Não apenas um lorde marcial. Quantos mais reinos há na jornada de cultivo marcial? Shu Feng estava incessantemente animado e ele de repente sentiu que lhe faltava experiência e não tinha conhecimento sobre muitas coisas. Aqueles reinos estão muito longe de você, então é inútil se eu lhe disser muito. Em qualquer caso, uma pessoa enorme apareceu nas 9 províncias e foi o suficiente para balançar o mundo. Se a tumba ainda estiver intacta, você precisará ficar forte rapidamente. Após isso, mate todos que souberem sobre essa tumba do imperador nas 9 províncias para evitar qualquer vazamento de informação. Na verdade, isso não é o suficiente. Você deverá aniquilar completamente as 9 províncias. De qualquer forma, essa informação não pode se espalhar. Egg lembrou solenemente. O que? Aniquilar as 9 províncias. Você quer que eu mate todos neste continente? Isso não é um pouco insano? Após ouvir essas palavras, Shu Feng sentiu calafrios em sua espinha. Embora ele pudesse ser cruel enquanto matava inimigos, ele não poderia massacrar cidadãos ordinários e aqueles completamente não relacionados a ele por objetivos pessoais. O que você sabe? Tumbas de imperadores são os maiores tesouros no mundo inteiro. Sem mencionar qual cultivação eu alcançarei após consumir a energia nascente daquele King Chuantian, você poderá depender nessa tumba do imperador e se tornar uma pessoa invencível. Você não quer saber o que aconteceu com sua família. Você não quer saber o porquê de seus parentes o deixaram e não procurarem por você. Haverá indubitavelmente razões dentro da tumba. Pelas minhas estimativas, eu acredito que sua família encontrou uma enorme catástrofe e foram forçados a lhe enviar aqui. Agora, se sua família existe ou não, eu não tenho pistas. É possível que seus pais estejam mortos e sua família extinguida. Aqueles que são capazes de destruir sua família e matar seus pais são poderes ainda maiores. Pense nisso. Se você não pode sequer controlar seu espírito mundano que sua família deixou para você em seu corpo, como você pode encarar o poder que é ainda mais forte do que sua família? Acorde. Este mundo não é pequeno como você pensa. Há incontáveis experts e gênios estão em todo lugar. Grandiosos poderes estiveram ao redor por vários milhões de anos e eles permanecem no mais alto e exorbitante pico do mundo. Você está apenas vendo o céu do fundo de um poço. Porém, você é bastante sortudo. Sortudo que neste profundo poço, há incontáveis tesouros. Contanto que você consiga esses tesouros, você terá a habilidade de ir contra os experts que estão fora também. Você pode até depender deles para vingar sua família. Egg narrou. Não tente me enganar a fazer isso. Em que base você diz que minha família pereceu? Com base em que você diz que meus pais morreram? Absolutamente não há evidências e talvez eles tenham outras razões. Shu Feng bufou friamente. Ele estava um pouco nervoso porque do fundo de seu coração, ele realmente não esperava que algo de ruim tenha acontecido aos seus pais e sua família. Ou que, eu admito. Sua família pode ainda existir e seus pais vivendo bem. Porém, mesmo que sua família ainda exista, você tem alguma face para retornar com seu cultivo atual.
Você tem alguma face para ver teus pais? Você é muito fraco neste momento. No mundo de cultivo marcial, você é uma verdadeira formiga. Eles não precisam sequer usar os dedos para esmagá-lo até a morte. Eles poderiam apenas aleatoriamente peidar e seu corpo seria despedaçado com ossos estilhaçados. Eles poderiam apenas soprar aleatoriamente e você desaparecia como um fio de fumaça. As palavras de Egg eram afiadas como lâminas enquanto perfuravam as orelhas de Shu Feng. Ela continuou apunhalando o orgulho de Shu Feng. Ainda assim, aquelas palavras diretas foram o que fez Shu Feng compreender o quão fraco ele era. Era verdade. Ele precisa se tornar mais forte. Ele precisa se tornar extremamente forte. Neste momento, ele não era um gênio. Era apenas que as pessoas ao redor deles eram medíocres demais, então isso fez dele um gênio. Um verdadeiro gênio deveria ser como Qin Chuantian e talvez houvessem muitos gênios como ele fora do continente das 9 províncias. Tudo bem. Os tesouros dentro da tumba do imperador pertencerão todos a mim, mas eu não matarei pessoas inocentes por causa de minha própria ganância. Shu Feng disse gravemente. Coração mole. Espere até alguém realmente espalhar este segredo do continente. Quando experts verdadeiros todos se aglomerarem, você se arrependerá. Isso mesmo. Eu ainda sou humano, então eu não posso ser tão sangue frio como você. Se notícias das tumbas do imperador se espalharem realmente um dia e tesouros forem tomados por outros, eu não teria meia palavra de reclamação. Mesmo que eu não dependa desses tesouros, eu ainda posso me tornar forte por mim mesmo. Shu Feng estava bastante firme em sua decisão. Tanto faz, tanto faz. Eu não discutirei com você. Mesmo que você tente massacrar as pessoas no continente, você sequer teria essa habilidade. Entretanto, vamos embora agora. Egg apressou. Ir agora. Isso não é muito bom, certo? Afinal, eu já prometi ao pai de Suru e Sun-Ei que eu ficaria mais uns dias extras. Então saia amanhã. Você deve sair amanhã porque isso não pode ser atrasado. Tudo bem. Após decidir, Shu Feng originalmente queria refinar todas as pérolas espirituais que ele conseguiu. Porém, após pensar um pouco, ele temia que Sun Mei diria que ele visou benefícios a curto prazo, então Shu Feng não as refinou. Ele tinha as pérolas espirituais em sua mão, então poderia avançar no tempo que ele desejasse. Quando o céu se tornou escuro, o banquete que Su Ren preparou especialmente para Shu Feng também começou. Na mesa, havia apenas 4 pessoas. Su Mei, Su Ru, Shu Feng e Su Ren. Mesmo assim, a mesa era extremamente grande e estava repleta de comidas e bebidas suntuosas. Shu Feng nunca comeu essas coisas antes e com um olhar, fazia o apetite aumentar dramaticamente. É que por causa da mesa de tamanho grande, os 4 se sentaram bastante dispersos. Idiota! Porque você sabe apenas como comer carne. Experimente isto. O sabor de vegetais são algumas vezes ainda mais deliciosos. Porém, a coisa que deixava as pessoas sem palavras era que Sun Mei tomou a iniciativa para sentar-se perto de Shu Feng e constantemente entregava alguma comida a Shu Feng. Ela até intencionalmente alimentava Shu Feng. É claro, Shu Feng não rejeitava nem um pouco e os dois ajudaram um ao outro a se alimentar. Aquilo era chamado doçura. Vendo aquela cena, Suru, que já conhecia o coração de sua irmã mais nova, gargalhou enquanto cobria sua boca com sua mão. Por outro lado, Su Ren tinha linhas pretas em sua testa, mas ele não pôde dizer nada e afundou no reino de constrangimento. Durante o banquete, Su Ren tirou a recompensa da Assembleia de Nova Excelência. 10 pérolas origem. 10 pérolas origem eram equivalentes a 10.000 pérolas espirituais. Era o dobro da suposta recompensa para a Assembleia de Nova Excelência e quanto àquela ação, Shu Feng não as rejeitou, porque ele não tinha razão para tal. Afinal, ele sabia que a família Su queria o atrair para mais perto deles. Shu Feng tinha poder espiritual e ele tinha a chance de se tornar o discípulo de Zhu Liuyun.
Cedo ou tarde, ele se tornaria um espiritualista mundano e já que a família Su também sabia sobre tumbas do imperador, elas iriam querer Shu Feng mais próximo a eles para que ele pudesse servi-los a um certo ponto. Após o banquete, Shu Feng retornou ao seu próprio quarto. Porém, justo quando ele retornou, alguém bateu na porta. Um servo veio por Shu Feng e disse que a segunda lady, Suru, procurou por ele. Shu Feng tinha boas impressões de Suru, então naturalmente ele não rejeitou. Sob a condução do servo, ele entrou no palácio que Suru estava residindo. Justo quando Shu Feng entrou no palácio, duas figuras saíram das sombras. Um era o Lorde da cidade Pássaro Vermilion, Su Ren. A outra era um homem velho e magro que tinha cabelo branco. Está tudo preparado. Olhando no palácio de sua própria filha, Su Ren falou. Milord, não se preocupe. De hoje em diante, este Shu Feng se tornará parte de minha família Su. O velho homem estranhamente sorriu e disse. Capítulo 133, Envenenado. Embora o palácio que Suru estivesse vivendo não fosse grande, era bastante requintado. As decorações dentro do palácio eram bastante únicas e grandiosas. Enquanto fragrância era emitida em todo lugar no palácio, poderiam dizer que era a residência de uma garota em um instante. Jovem mestre Shu Feng, por favor beba um pouco de chá. Esse é um chá aromático da mais alta qualidade e a segunda lady me pediu especialmente para prepará-lo a você. O criado serviu uma xícara de chá. Obrigado. Shu Feng comeu bastante comida e bebeu bastante vinho no banquete. Naquele momento, chá era algo que Shu Feng precisava. O aroma do chá era bastante especial e havia uma atração indescritível. Ótimo chá! Shu Feng finalizou a xícara de chá com um gole, mas ele ainda sentiu sede. Então, ele ergueu o recipiente de chá inteiro e derramou em sua boca. Após finalizar o recipiente inteiro de chá, ele ainda desejou por mais enquanto limpava sua boca e disse, onde está a segunda lady? A segunda lady disse que está lhe esperando no andar do topo. O servo sorriu e disse. Eu preciso subir. Shu Feng sentiu que era um pouco estranho. Porque ela o convidou, porém não o recebeu pessoalmente. Ao invés, ele mesmo precisava subir para encontrá-la. Porém, após pensar mais cuidadosamente, Shu Feng pôde entender. Embora Shu Feng fosse um convidado da família Su, no final, Suru era um elder da escola Dragão Ejar. Não importa se fosse no quesito identidade ou força, ela estava acima dele, então era normal para ele procurar Suru por si mesmo. Pensando naquele ponto, Shu Feng começou a subir as escadas. O servo sorriu estranhamente, fechou a porta para o palácio e silenciosamente saiu daquela área. O palácio tinha 5 andares e Shu Feng estava lentamente subindo. Quando ele subiu ao segundo andar, ele sentiu que algo estava estranho com seu corpo. Ele se sentiu ardendo e sentiu ondas de fogo perverso vindo abaixo de seu estômago. Olhando, uma pequena barraca foi levantada. Porra! O que está acontecendo? Shu Feng estava um pouco sem palavras. Ele rapidamente ajeitou sua longa túnica e cobriu suas reações. Se Suru visse aquilo, ele certamente seria rotulado como um pervertido. Shu Feng continuou subindo. Porém, quando ele chegou no terceiro andar, sua parte de baixo inchou mais e mais. Aquele fez Shu Feng bastante desconfortável. Embora ele estivesse no auge da juventude e uma vara se esticando fosse normal, foi a primeira vez que foi tão rígido. Cacete! Isso não está certo? Houve algum enorme suplemento no banquete que estimulou minha natureza masculina. Shu Feng estava ciente que algo estava estranho e que ele não estava em seu estado normal. Naquele momento, seu pescoço estava espesso e avermelhado. O sangue em seu corpo estava fervendo como se um fogo obscuro colocasse seu corpo inteiro em chamas. Aquele fogo obscuro era o fogo perverso. Preenchia o cérebro com desejos e fazia as pessoas quererem fazer coisas entre homem e mulher. Se não fosse desabafado, danificaria o corpo.
Parece que alimentos realmente não podem ser comidos aleatoriamente. Shu Feng estava um pouco ansioso e ele rapidamente girou a energia espiritual em seu corpo para suprimir o fogo perverso dentro de seu corpo. Deveria ser dito que o poder da energia espiritual realmente era maravilhoso. Com aquilo, realmente teve alguns efeitos. Sentindo que seus desejos efervescentes foram controlados, apenas então ele ousou continuar subindo. Porém, quando Shu Feng chegou ao quarto andar, uma onda de fragrância repentinamente flutuou do quinto andar. A fragrância parecia ser de uma certa flor e causava as pessoas a se perderem nela. Shu Feng não pôde se controlar e foi atraído a isso. Ele acelerou seus passos, mas justo quando ele entrou no quinto andar, Shu Feng ouviu sons de água e vapor saltou em direção à sua face. Naquele instante, Shu Feng entrou em pânico. Ele subconscientemente pensou em uma possibilidade. Embora fosse a primeira vez que ele experimentou aquela cena, parecia ser o lugar de banho de uma mulher. Merda! Justo naquela hora, Shu Feng descobriu de repente que sua energia espiritual estava dissipando rapidamente. Em um flash, ele perdeu toda a sua energia espiritual como se seu cultivo fosse sugado por alguém. Era como se o seu cultivo ganho de muitos anos tivesse desaparecido. Se fosse uma situação normal, talvez Shu Feng se acalmaria e encontraria a razão pela qual seu cultivo desapareceu. Porém, Shu Feng naquele instante entrou completamente em pânico, porque os desejos suprimidos por sua energia espiritual surgiram loucamente. Era até mesmo várias vezes mais forte do que antes. Naquele momento, seus desejos martelaram em seu cérebro e Shu Feng sentiu que ele estava prestes a perder sua racionalidade. Ele subconscientemente se preparou para sair daquele lugar, senão ele sentiu que algo horrível aconteceria. Asterisco bang clec asterisco quando ele entrou em pânico, Shu Feng acidentalmente bateu em um vaso de porcelana. Embora não tenha quebrado, ainda fez um claro som. Quem? Justo naquela hora, uma aguda, porém doce voz feminina abruptamente soou. Era Suru. Não venha. Shu Feng subconscientemente gritou porque apenas ouvindo a voz de Suru, ele não pode suportar. Quem sabia o que ele faria se visse Suru que era como o espírito de uma raposa sobrescrito uma. Shu Feng, é você. Após ouvir a voz de Shu Feng, Suru claramente relaxou e baixou sua guarda. Após sons de água soarem, leves passos seguiram rapidamente. Naquele instante, Shu Feng queria sair, mas quando ele viu a sedutora figura entre o vapor, ele não pôde deixar de parar seu movimento. Então, ele lançou seu olhar que era densamente coberto de fogo perverso em direção à bela figura. Suru pisou fora do vapor. Ela tinha uma toalha branca cobrindo seu corpo e seu corpo sedutor era perfeitamente contornado. Seus ombros brancos como a neve e pernas foram todos revelados. Seu longo e molhado cabelo se espalhou ao longo de seus ombros e gotas de água estavam em sua macia, esbelta e suave pele enquanto elas escorriam lentamente. Linda! Linda ao extremo! Não importa se fosse sua face como a de raposa ou seu corpo como a de uma deusa, com um olhar, desejo sexual explodiria. Shu Feng, é realmente você. Por que você veio aqui? Embora Suru não esperasse Shu Feng lá, ela ainda charmosamente sorriu e milhares de tipos de elegância foram manifestadas. A consciência final de Shu Feng entrou em colapso quando ele ouviu aquela voz doce e macia. Asterisco se fosse outros, seria difícil para controlar a si quando vessem Suru daquele jeito. Sem mencionar Shu Feng que foi engolido por aquele fogo perverso. Ele espalhou seus braços, pisoteou com suas pernas e com um salto como de um sapo, lançou a si mesmo na bela Suru. O que você está fazendo? Vendo Shu Feng saltando em direção a ela, a face de Suru instantaneamente perdeu toda a cor e sentiu que algo estava errado. Ela queria desviar, mas ela descobriu que não havia um único traço de poder profundo em seu corpo. Embora ela pudesse ver as ações de Shu Feng com seus olhos, o corpo dela não pôde reagir. Ah! Um agudo grito soou e Suru caiu ao chão.
Ela foi empurrada abaixo por Shu Feng e naquele instante, a expressão branca como a neve de Suru instantaneamente se avermelhou. Seus olhos charmosos como de uma raposa estavam encarando em Shu Feng e seu olhar estava repleto de choque e medo. Ela pôde sentir que Shu Feng tinha algo que estava ferozmente encostando no corpo dela. Encarando aquela situação, naturalmente, Suru pôde pensar no que estava acontecendo. Shu Feng, o que você está fazendo? Levante-se. Quando ela se perdeu de medo, Suru queria empurrar Shu Feng, mas era inútil pois ela não podia usar qualquer força. Suas macias e suaves mãos friccionavam o corpo de Shu Feng e isso deixava o desejo de Shu Feng ainda mais forte. Capítulo 134, Lobo faminto atacando o coelho branco. Os olhos de Shu Feng que foram consumidos pelo desejo olharam como um tigre no corpo de Suru. Ele era como um lobo faminto que possuía um estômago que roncava e babava por um longo tempo enquanto olhava em um pequeno coelho branco. 2 picos apareceram nos olhos de Shu Feng. Talvez por causa das ações super ferozes de antes, a toalha de Suru foi puxada um pouco e um pedaço do branco apareceu instantaneamente. Quando ele olhou, Shu Feng engoliu um pouco de saliva. Olhando acima, havia o branco e esbelto pescoço e sua delicada e perfeita face. Os olhos atraentes de Suru estavam inanimadamente olhando nele. Os olhos dela estavam um pouco lacrimejados e ela parecia bastante lamentável. Suas longas sobrancelhas tremiam fracamente e medo estava evidente. Sua face era vermelha escarlate como um aditivo que deixou Shu Feng perder toda a razão. Os fechados lábios mácios e vermelhos de Suru emitiram infinitas atrações. Shu Feng, você ficou insano. Me deixe ir, milímetro. De repente, Shu Feng abriu sua boca e ferozmente mordeu. Suru estava falando com Shu Feng e foi pega desprevenida, ela sentiu que seus lábios vermelhos foram calados. Milímetro. Foi a primeira vez na vida que Suru experimentou aquilo. Ela nunca sentiu aquilo antes, ainda assim era um sentimento único. O corpo de Suru amoleceu e perdeu toda a habilidade de resistir. Ela impotentemente estava deitada ao chão. Ao mesmo tempo que Shu Feng estava beijando Suru, suas mãos malignamente lançaram-se em todo lugar e rasgaram a toalha no corpo de Suru em pedaços. Seu perfeito corpo foi exibido em frente a ele enquanto estava semicoberto. Naquele instante, não era que Suru desistiu de resistir, era apenas que ela não tinha força. Ela pôde apenas deixar Shu Feng fazer o que ele desejasse no corpo dela e o deixar tomar tudo loucamente. Maldição! Quem nos fez isso? Suru já viu os indícios e sabia que o atual Shu Feng perdeu toda a razão. Ele estava claramente sendo influenciado por drogas e o cultivo dela também estava restrito. Alguém deve ter feito algo sem ninguém saber. Porém, nenhuma pessoa ordinária poderia fazer aquilo dentro de sua cidade pássaro vermelho. Esse cheiro. Naquele momento, Suru percebeu que havia uma estranha fragrância no banheiro. Aquele cheiro era bastante familiar e daquilo, ela compreendeu. Ainda assim, ela sentiu que era difícil de acreditar. Era um tipo de droga especial que podia restringir a cultivação. Era uma coisa extremamente preciosa e era um tesouro que o pai dela, Su Ren, colecionava. É o pai. Por que ele fez isso? Naquele instante, Suru estava completamente desorientada. Ela não pôde pensar nas razões pela qual o pai dela iria prejudicá-la, porém aquela coisa realmente pertencia a ele. Além do pai dela, não havia ninguém que tivesse aquilo entre a família Su. Também, além do pai dela, não havia ninguém que pudesse colocar aquele tipo especial de droga em seu banheiro. Ah! Porém, naquele momento, a face de Suru mudou grandemente. Ela dolorosamente gemeu, porque ela sentiu que um objeto estranho penetrou em seu corpo e rompeu sua coisa mais preciosa. Gotas de sangue fluíram lentamente. Shu Feng, seu maldito! Limpe sua mente. Suru se debateu loucamente e quis empurrar Shu Feng. Mas, Shu Feng que estava acima do corpo dela como uma montanha, ela não podia movê-lo.
Ela pôde apenas deixar Shu Feng, que tinha olhos avermelhados e estava ofegando asperamente, a pressionar. Ela estava completamente sem poder. Underscore 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 underscore. Milímetro. Shu Feng massageou seu cérebro dolorido e gradualmente abriu seus olhos. Enquanto ele estava em transe, havia um sorriso no canto de sua boca porque ele se lembrou que ele teve um sonho muito lindo. Tão lindo que ele não estava disposto a acordar. Dentro do sonho, ele fez uma coisa bastante confortável. Embora ele tenha se esquecido dos detalhes e pessoas, foi muito bonito e difícil de esquecer. Suru. Mas quando Shu Feng viu Suru que estava completamente nua próxima a ele e manchas de sangue ao chão, ele instantaneamente ficou perturbado. Associando de volta os fragmentos de memória, Shu Feng pensou em uma coisa inconcebível. Era que ele forçou a irmã mais velha de Su Mei, a segunda lady da família Su, Suru, abaixo. Meu Deus, por que eu fiz tal coisa? Shu Feng estava completamente estupefato e ele não sabia o que fazer. Não precisa culpar a si mesmo. Isso não foi sua culpa. Suru tinha uma expressão bastante fria e sua voz estava bastante calma. Parecia que ela acordou há muito tempo e organizou suas próprias emoções. Suru se levantou e seu branco e perfeito corpo apareceu em frente aos olhos de Shu Feng novamente. Vendo aquilo, Shu Feng subconscientemente virou sua cabeça e não ousou olhar. Não precisa encenar. Você já viu o suficiente na última noite. Suru rangeu seus dentes e mordeu seu lábio inferior. Ela estava realmente furiosa porque não apenas Shu Feng olhou em todo seu corpo na última noite, ele até mesmo tomou a castidade mais preciosa dela. Embora ela soubesse que as ações de Shu Feng ontem não foram feitas voluntariamente, quando ela viu Shu Feng atualmente tendo tal comportamento direito e tendo uma expressão envergonhada, Suru ainda ficou extremamente brava. Das palavras de Suru, Shu Feng pensou sobre aquilo e concordou. Como um homem, deveria ser capaz de ousar agir corajosamente e ousar tomar responsabilidade. Já que aconteceu, como poderia ele escapar de sua responsabilidade? Então, ele virou sua cabeça e olhou de volta no tão chamado perfeito corpo de Suru. Embora aquele olhar parecesse insignificante, Shu Feng instantaneamente reagiu. Não é que Shu Feng tivesse incontrolável apetite sexual, é que em frente a uma mulher tão linda, aqueles que fossem machos teriam uma reação. Sem mencionar que Shu Feng monopolizou aquela visão em frente a ele. Suru não deu atenção ao Shu Feng também. Ela usou seu Dudu rosa em frente a ele e também seu Cheongsan branco como a neve. Porém, quando ela virou sua cabeça e viu um objeto ereto, sua expressão não pôde deixar de mudar enquanto ela repreendeu friamente. Meu cultivo já retornou. Se você ousar ter pensamentos perversos de mim, eu lhe quebrarei. Eu tomarei responsabilidade. Shu Feng não teve medo e ao invés, ele jurou solenemente. Eu não preciso que você tome responsabilidade e eu espero que você não espalhe isso. Também, não vire suas costas para a pequena Mei. Suru rangeu seus dentes e disse as últimas palavras. Não se preocupe. Eu não trairei pequena Mei, mas eu não lhe trairei também. Eu casarei com ambas irmãs. Shu Feng disse extremamente sério. Você, após ouvir as palavras de Shu Feng, a pequena face de Suru ficou pálida de raiva e após aquilo, ela ferozmente lançou um olhar em Shu Feng e disse, você é realmente muito ganancioso. Após dizer aquelas palavras, Suru rapidamente saiu do banheiro. Porém, após sair do corredor, ela parou e se apoiou na parede. Ela resmungou a si mesma, estranho. Por que eu estou brava? Porque este sentimento amargo em meu coração. Capítulo 135, Eu quero ambas irmãs. Suru não entendeu e se sentiu incomensuravelmente estranha. Embora sua castidade tenha sido tomada por Shu Feng daquele jeito e ela estivesse extremamente irada, quando Shu Feng disse que casaria com ela e Su Mei, o que era aquele sentimento amargo? Será que ela se apaixonou por Shu Feng? Mas como isso era possível? Shu Feng era o amor de sua própria irmã.
Como ela poderia se apaixonar por ele? A atual Suru estava entrelaçada a alguém pela primeira vez, ela descobriu que ela não entendia a si mesmo. Naquele momento, Xu Feng também se aproximou. Ele usava suas roupas inteiramente novas, porque a vestimenta que ele usou a última noite já havia sido rasgadas em pedaços por ele. Isto será mantido em segredo ou aberto ao público? Xu Feng perguntou. O que você está pensando? Como isso pode ser publicado? Se for, como a pequena Mei olhará em você? Como a pequena Mei olhará em mim? Suru estava bastante nervosa. Eu ouvirei o que você disse neste momento, já que se tornará público cedo ou tarde. Xu Feng parecia bastante calmo. O que você quer dizer? As sobrancelhas de Suru curvaram e ela estava nervosa pensando que Xu Feng causaria alguma agitação. Não é nada. Eu estou apenas dizendo que você é minha, cedo ou tarde. O canto da boca de Xu Feng levantou fracamente e ele revelou um rebelde sorriso maligno como se tudo o que tivesse acontecido na última noite não tivesse colocado um fardo sobre ele. Ao invés, era como se ele estivesse desfrutando das memórias. Suru viciosamente lançou um olhar em Xu Feng, então ela virou sua cabeça ao redor e não mais se incomodou com Xu Feng. Com um tom estranhamente enfatizado, ela disse para expulsá-lo: saia rapidamente. Tome vantagem do céu sem luz e não deixe ninguém saber que você passou a noite em meu quarto. Milímetro. Eu estava planejando sair de qualquer jeito. Converse com pequena Mei e seu pai em meu nome. Quando Xu Feng falou, ele se preparou para descer as escadas. Espere. A expressão de Suru mudou grandemente enquanto ela questionou de perto: você disse que está saindo da cidade Pássaro Vermelho. Isso mesmo. Xu Feng concordou. Como você pode ser assim? Nós fizemos tudo isso sem compreender o porquê, e ainda você sequer se incomoda em descobrir o que aconteceu e apenas sai desse jeito. O olhar de Suru piscou e sua fúria foi aumentada, porque ela sentiu que Xu Feng era muito irresponsável. Afinal, o que ele tomou a última noite foi o corpo dela. Descobrir o que aconteceu. Na última noite, seu servo de sua residência me convidou. Ela disse que havia algo em que você me solicitou e disse que você até mesmo preparou um recipiente de chá para mim. Após beber aquele chá, eu me tornei como estava na última noite. Também, havia uma fragrância no banheiro. Aquela fragrância era extremamente estranha e poderia restringir o cultivo e fazer completamente sem poder. Última noite, você sequer teve força suficiente para segurar uma galinha, então eu tenho certeza que isso foi causado por aquela fragrância. Quem você acha, dentro de sua própria cidade Pássaro Vermelho, que é capaz de comandar seu servo a trair você e também tirar drogas tão fortes? Xu Feng perguntou tranquilamente. Você, naquele instante, Suru estava estupefata. Ela nunca pensou que Xu Feng poderia analisar tudo tão rapidamente e determinar quem era a pessoa por trás das cenas. Aquele calmo poder de julgamento e habilidade de observação excepcional era realmente bastante inacreditável. Olhando em sua expressão, parece que você sabe quem é essa pessoa também. Quanto ao objetivo dessa pessoa, você e eu mutualmente compreendemos. Eu não o culpo, ao invés, eu quero dar a ele minha gratidão. Se ele não fizesse isso, talvez eu apenas me casaria com a pequena filha dele. Mas agora, eu tomarei ambas filhas dele. Xu Feng sorriu e desceu o edifício. Por qual razão você disse aquilo? Como você sabe que eu me casarei com você? Suru interrogou. Eu não posso ter certeza que você se casará comigo, mas você já é minha. É melhor você não gostar de outra pessoa, senão eu matarei a ele. Não importa o que, você não pode negar que de hoje em diante, você é minha. Você e pequena Mei são ambas minhas. Vocês duas irmãs é melhor não pensar em ir a lugar algum. A atitude de Xu Feng era decidida e diretamente dominante. Após dizer aquelas palavras, ele sequer olhou na expressão de Suru e saiu rapidamente. Suru parou lá estupidamente sem saber o que fazer. Ela, que estava constantemente amadurecendo, ficou atrapalhado pela primeira vez.
Antes de Shu Feng sair por muito tempo, Su Ren entrou. Quando ele chegou no quinto andar, ele viu Suru. Ele tinha uma face apologética, mas ele não disse nada. Ele caminhou até o banheiro e após ver as manchas de sangue ao chão, ele suspirou: "Filha, me perdoe por errar contigo." Suru também estava bastante calma e ela perguntou: "Por que você precisou fazer isso?" Asterisco suspiro asterisco. A força da família Shangguan não pode ser subestimada. Se o casamento da pequena Mei Shangguania for cancelado forçadamente, a família Shangguan certamente ficará ressentida. Se ele se revoltar contra minha família Su, mesmo se ganharmos, nós seremos danificados grandemente e essa cidade Pássaro Vermelha estará em uma crise. Pequena Mei se apaixonou por Shu Feng e todos podem ver isso. Se fosse outra pessoa, eu poderia cortar forçadamente o relacionamento deles. Porém, aquele Shu Feng é um gênio e quando ele crescer no futuro, seu poder não poderá ser obstruído. Minha família Su não pode ofendê-lo, eu apenas espero podê-lo atrair até nos. Então, você foi injustiçada. Um relacionamento aconteceu entre você e ele, então naturalmente ele se sentiria culpado em seu coração e eu acredito que ele não mais irá procurar pela pequena Mei. Pelo que eu vejo, Shu Feng não parece ser uma pessoa que não tome responsabilidade. Então, no futuro, mesmo que ele não trabalhe por nossa família Su, ele certamente nos protegerá. Não por qualquer outro, mas apenas por você, ele faria tudo isso. Su Ren não escondeu nada e explicou tudo em detalhes. Após ouvir as palavras de Su Ren, Suru sorriu de repente. O sorriso dela era anormalmente estranho e Su Ren que olhou nele teve seu cabelo levantado. Meu senhor pai, você está realmente correto, Shu Feng realmente é uma pessoa responsável, então é melhor você não dar a pequena Mei ao Shangguan. Senão, não apenas ele exterminará a família Shangguan, ele até mesmo exterminará minha família Su e deixará apenas a pequena Mei e eu, para trás. O que você quer dizer? Shu Feng ainda pensará na pequena Mei após fazer aquilo com você. Exterminar minha família Su. Shu Feng ousaria exterminar a família de sua amada. Ele não temeria ser ridicularizado pelo mundo. A face de Su Ren mudou grandemente e ele estava claramente ansioso, porque ele pôde dizer que Suru não parecia estar brincando. Meu senhor pai, se você tiver que culpar algo, você pode culpar sua falta de compreensão sobre Shu Feng. Ele não vive pelo mundo, ele vive por si mesmo e por aqueles que ele se importa. Outras pessoas em seus olhos não são úteis ou elas podem ser inúteis. Seria em vão segurar isso contra ele. Após falar aquelas palavras, Suru virou-se e desceu. Embora sua expressão estivesse calma, seu próprio pai a vendeu por sua família. Como poderia ela não estar furiosa? Aquela fúria poderia muito possivelmente durar uma vida inteira. Vendo Suru que estava saindo do palácio e se dirigindo ao exterior da cidade Pássaro Vermelho, Su Ren tinha uma expressão extremamente complexa em sua face. Após um bom tempo, ele disse em baixa voz: "Será que eu realmente cometi um erro?" Capítulo 136, Cavalo Fargana. Após sair da cidade Pássaro Vermelho, Shu Feng arranjou seus planos para a Vila Tigre Branco. Quanto à razão, era bem simples. A Cordilheira Tartaruga Negra era ocupada pela cidade Tartaruga Negra e a cidade Tartaruga Negra era o território da família de Goluyun. Se a identidade de Shu Feng fosse revelada, ele provavelmente morreria. Então naturalmente, sem poder absoluto, ele não poderia ir lá precipitadamente. Embora a Cordilheira Tigre Branco fosse ocupada pela Vila Tigre Branco, a Vila Tigre Branco não era a soberana da Cordilheira Tigre Branco. De acordo com o que Shu Feng ouviu, além da Vila Tigre Branco na Cordilheira Tigre Branco, também haviam várias outras vilas. Todas elas compartilhavam os recursos da Cordilheira Tigre Branco, consequentemente deveria ser mais fácil para Shu Feng entrar na Cordilheira Tigre Branco. Já que a jornada era longa e ele realmente não se despediu de ninguém enquanto saia da cidade Pássaro Vermelho, quando Shu Feng deixou a cidade, ele foi para uma estância de cavalos e pretendia adquirir um cavalo rápido.
Se ele andasse até seu destino, mesmo que Xu Feng tivesse energia espiritual mais abundante, ele a esgotaria completamente. Estimado cliente, nossos cavalos aqui são todos bons cavalos. Cada um pode viajar 1000 milhas por dia. Este cavalo Fargana sobrescrito 1 é ainda mais rápido. Ele pode viajar 8000 milhas por dia e é o rei entre cavalos. O atendente na estância de cavalos apontou em um cavalo de cor vermelha que era alto e grande, enquanto ele enaltecia. Viajar facilmente 8000 milhas. Xu Feng tinha suas dúvidas. Aquele cavalo era de cor vermelha e parecia mais robusto e saudável quando comparado a outros cavalos. Era bastante similar aos cavalos preciosos da cidade púrpura dourada e outras cidades. Era até mesmo um pouco mais excelente e era um ótimo cavalo. Porém, entre os olhos do cavalo, havia um pouco de rebeldia. Aquela atitude orgulhosa sempre olhava em Xu Feng com uma pitada de desdém. Provavelmente não deixaria facilmente as pessoas montar nele e era como um cavalo selvagem que não foi treinado. Estimado cliente, como eu poderia mentir para você? Este realmente é um bom cavalo. Foi domesticado por uma força combinada de vários experts de cultivo. Porém, este cavalo ainda possui uma natureza selvagem. Se você não for um expert de cultivo, não haveria jeito de montá-lo. O atendente explicou rapidamente. Oh, é realmente um cavalo selvagem. Após ouvir aquelas palavras, Xu Feng ficou ainda mais interessado naquele cavalo e atraiu os desejos de subjugação de Xu Feng. Então, ele disse: quanto este cavalo custa? Eu irei comprá-lo. Estimado cliente, você tem certeza que quer comprar este cavalo Fargana? Não é barato? Quando ele ouviu que Xu Feng queria comprar, aquele atendente ficou chocado. A razão pela qual ele introduziu o cavalo a Xu Feng era para deixá-lo saber que a estância de cavalos deles era bastante concreta. Contudo, ele nunca esperou que Xu Feng seria capaz de comprá-lo. Afinal, o preço do cavalo não era possível de ser adquirido por pessoas normais. Sem mencionar um jovem homem como Xu Feng, que usava roupas comuns. Eu pareço estar brincando. Xu Feng sorriu fracamente. Para ser honesto, os cavalos normais nessa estância custam aproximadamente algumas dezenas de taels sobrescrito 2 de prata. Os mais excelentes custam um tael de ouro. Quanto a esse cavalo Fargana, é muito mais caro do que os 2 tipos anteriores. O atendente agitou um pouco de suspense. Quanto? Xu Feng estava um pouco impaciente. Se fosse antes, ele pode ter se preocupado sobre o custo. Mas ele atualmente poderia ser considerado uma pessoa verdadeiramente rica. Ao menos, quando comparado aos cidadãos normais, ele era uma pessoa absolutamente rica. Um perola espiritual. O atendente estendeu um dedo para cima, sorriu e disse: o que? Uma perola espiritual é equivalente a 100 taels de ouro. Um cavalo como este custa tanto dinheiro. Quando as palavras do atendente saíram de sua boca, Xu Feng não teve nenhuma reação. Por outro lado, muitas das pessoas ao redor exclamaram em surpresa, porque algo de interesse apareceu. Todos eles se reuniram e seriamente avaliariam o cavalo Fargana. Eles queriam ver o que era de tão especial sobre ele para custar tanto. Xu Feng apenas sorriu enquanto ele encarava os olhares curiosos da multidão. Para ele, uma pérola espiritual realmente era como uma gota no oceano e não era um problema de jeito algum. Uma pérola espiritual é válida por um cavalo tão precioso. Porém, não esperando por Xu Feng falar, uma voz áspera soou de repente. Olhando, um grupo de pessoas grandes estavam se aproximando. Quem estava os liderando possuía uma costeleta em forma de redes. Ele revelou seus músculos bem constituídos e havia até mesmo uma assustadora cicatriz naqueles músculos. As palavras que foram ditas há pouco tempo, vieram dele. Após ver aquelas pessoas, todos rapidamente correram para os lados, porque da aparência deles, eles podiam ver que eles deveriam ser cultivadores marciais e eles certamente não eram pessoas gentis. Eles eram existências que não poderiam ser ofendidas.
Eu levarei esse cavalo Fargana. A grande pessoa que tinha costeletas em forma de redes tirou uma dourada e brilhante pérola espiritual de seu bolso e sem hesitar a jogou ao atendente. Após aceitá-la, o atendente estava sorrindo completamente pela alegria inesperada. Não importasse o que, ele nunca esperaria que o cavalo Fargana seria vendido por um preço tão altíssimo. Porém, naquele momento, Xu Feng falou: Espere. É o chamado quem chega primeiro se serve. Eu sequer disse que não compraria, então como você pode vendê-lo para outra pessoa? Irmãozinho, eu posso ver que você também é um cultivador. Mas você também sabe que este cavalo Fargana vale uma pérola espiritual. Uma pérola espiritual. Pense nisso cuidadosamente. Você é capaz de pagar por ele. A grande pessoa sorriu enquanto examinava Xu Feng. Desdém podia ser notado em seu olhar e o grupo de pessoas atrás dele rugiram com risadas. Elas sentiram que Xu Feng realmente superestimou a si mesmo se estivesse tentando disputar pelo cavalo com o chefe deles. Até mesmo muitos cidadãos observantes começaram a apontar em Xu Feng e sentiram que Xu Feng tinha olhos, mas não podia reconhecer o Monte Tai, pois ele não deveria ofender um grupo de pessoas como eles. Xu Feng ignorou os olhares da multidão. Ele lentamente levantou sua mão e estendeu em direção ao saco cósmico em sua cintura. Céus! É aquele o lendário saco cósmico? De repente, alguém não pôde deixar de gritar. O que? Saco cósmico? Naquele instante, todas as pessoas ao redor lançaram olhares em direção ao saco cósmico na cintura de Xu Feng. Afinal, o saco cósmico era uma coisa extremamente preciosa. Apenas pessoas que eram ricas até um certo reino poderiam usá-los e apenas aqueles de famílias verdadeiramente ricas eram capazes de possuí-los. Era o jovem homem em frente a eles uma pessoa de uma família rica. Porém, por que iria uma pessoa de uma família rica vir aqui para comprar cavalos? Aquele não é saco cósmico. É apenas uma imitação que se parece com um. Verdadeiros sacos cósmicos não se parecem daquele jeito. O homem com costeletas zombou e disse: Então é uma imitação. Eu até pensei que era um verdadeiro. Asterisco suspiro asterisco. As pessoas jovens esses dias realmente amam demasiadamente serem admirados. Para que os outros tenham opinião mais altas, eles usam imitações. Que vergonhoso! Após ouvir as palavras daquela pessoa grande, toda a aglomeração suspirou e seus olhares em direção a Xu Feng não mais eram de curiosidade. Ao invés, eles estavam repletos de desprezo. Xu Feng não deu atenção a palavras deles. No instante que ele tocou o saco cósmico, uma estranha luz irradiou e duas brilhantes e douradas pérolas espirituais apareceram na palma de Xu Feng. Xu Feng jogou as pérolas espirituais para o atendente da estância e disse: Uma pérola espiritual para comprar este cavalo Fargana, a outra é para você como gorjeta. Capítulo 137 Corpo Divino concedido pelos céus. As ações de Xu Feng amarraram a língua das pessoas ao redor e elas ficaram estupefatas. Elas estavam tão chocadas que suas mandíbulas caíram ao chão. Especialmente aquela grande pessoa com costeletas. Sua face estava pálida e estava tão feia quanto possível. Pérolas espiritual quão preciosas eram elas. Por aquele cavalo Fargana, ele olhou em todo lugar e apenas conseguiu uma após extremas dificuldades a fim de comprar aquele cavalo. Quem teria pensado que um jovem de aparência tão comum, tiraria duas tão facilmente? Uma delas era até mesmo para o atendente. Isso realmente fez ele querer vomitar sangue, porque ele sabia que o cavalo Fargana no qual ele admirou por um longo tempo estava destinado a pertencer a outra pessoa. Comparado ao grande homem, os outros estavam admirando e invejando. Admiração em direção às riquezas caem do céu que o atendente conseguiu. Uma pérola espiritual era equivalente a 100 taels de ouro e foi dada ao atendente daquela forma. Era o suficiente para ele viver sua vida sem preocupações. Naquele instante, todos os olhares em direção a Xu Feng mudaram.
Ninguém ousava ter sequer um único fio de desdém, ao invés, eles estavam incomparavelmente atenciosos. Algumas pessoas até começaram a sorrir enquanto encarava Xu Feng e esperavam que Xu Feng os recompensaria com algo por uma explosão de felicidade. Jovem mestre, este cavalo Fergana pertence a você. Eu irei agora para preparar um ótimo vinho e pratos para o servir. Aquele atendente estava tão satisfeito que flores desabrocharam em seu rosto e seu enorme sorriso estava até mesmo alcançando atrás de suas orelhas e ele sequer pôde parar de sorrir. Prepare um quarto de alta classe para mim também. Xu Feng sorriu levemente e balançou sua mão. Sem problemas. O melhor quarto certamente será preparado e fornecido para o seu descanso. O atendente primeiro retornou a pérola espiritual de volta à grande pessoa e então guardou as duas pérolas espirituais e finalmente ele foi alegremente preparar um quarto para Xu Feng. Xu Feng sorriu enquanto lançou um olhar na grande pessoa com costeletas e disse: meu saco cósmico ainda se parece com um falso. Rumph. E daí que você tem dinheiro? Este cavalo Fargana não pode ser dominado sem um certo cultivo. É melhor você tomar cuidado, senão você não será capaz de sequer sair. A grande pessoa bufou friamente e disse: não precisa se preocupar com isso. Xu Feng sorriu e foi em direção aos quartos. A coisa mais engraçada era que os cidadãos ordinários correram e cercaram Xu Feng, querendo mostrar o caminho a ele. Chefe, esse cavalo Fargana será dado a ele daquele jeito. Enquanto olharam nas costas de Xu Feng que se distanciava, o grupo de grandes pessoas se reuniram ao redor. Dar a ele. A grande pessoa com costeletas colocou a pérola espiritual de volta em seu bolso e disse quietamente: pergunte ao redor e descubra aonde essa pequena criança está indo. Como podemos perder uma ovelha gorda tão enorme? Xu Feng chegou na área com os quartos de convidados e o atendente já havia preparado o quarto de classe alta para ele. Muito rapidamente, ele trouxe excelente vinho e comida para Xu Feng. Sua atitude era entusiasmada e seu serviço era completo. Após a lição do chá aromático, Xu Feng se tornou mais cauteloso. Ele primeiro usou seu poder espiritual para examinar e após confirmar que o vinho e pratos estavam sem problemas, ele começou a se encher de comida. Após comer, Xu Feng não se apressou para sair da estância de cavalos. Ele estabeleceu uma formação espiritual no quarto e começou a refinar as pérolas espirituais e origem de seu saco cósmico. Afinal, ele não sabia se ele teria boa ou má sorte em sua jornada, então era melhor ele aumentar seu próprio cultivo primeiro. Xu Feng começou com as pérolas espirituais. Seguindo seu crescimento em força, sua velocidade de refinamento de pérolas espirituais se tornou ainda mais aterrorizante. Vários milhares de pérolas espirituais foram finalizados após um curto período e foram todas consumidas pelo raio divino em seu dantian. Contudo, após refinar vários milhares de pérolas espirituais, apesar de ter grandes mudanças em seu dantian, não havia sentimento de avanço. Céus, seu apetite está ficando maior e maior. Quem pode continuar te alimentando deste jeito? Xu Feng estava sem palavras. De repente, ele adorou os tempos que pôde avançar com apenas algumas ervas espirituais santas. Reparando nisso agora, ele sequer podia avançar um único nível com vários milhares de pérolas espirituais. Se ele chegasse no reino origem, reino profundo ou até mesmo o reino celestial, Xu Feng não ousava imaginar quantas riquezas ele teria que esgotar a fim de fazê-lo crescer. Seu futuro era seu presente e ele estava encarando um enorme e difícil problema. Não reclame sobre isso. Há algo especial no raio divino em seu corpo. Se não estou enganada, você também deve ter um corpo divino que é concedido pelo céu. Justo naquela hora, a leve e agradável voz de Egg soou. Corpo divino concedido pelos céus. O que é isso? Xu Feng ficou grandemente chocado. É um tipo especial de corpo. Quando este corpo nasce, é acompanhado por exibições incomuns no mundo. Essas exibições incomuns usualmente representam as habilidades especiais captadas por uma pessoa que tenha o corpo divino tal como forças e fraquezas das habilidades.
Se estou correta em minhas estimativas, King Xuantian, que criou as tumbas do imperador, deve ser uma pessoa com um corpo divino. Suas conquistas aquele ano e seu físico especial têm uma relação inseparável com isso. Egg explicou. Isso significa que os raios da Venus em meu Dantian foram originalmente um só comigo. Shu Feng regozijou, porque ele sempre sentiu que o raio divino em seu corpo era um organismo que entrou forçadamente em seu corpo. Shu Feng sempre ficou confuso pelo objetivo. Porém, após ouvir as palavras de Egg, ele se sentiu bastante aliviado, porque provavelmente o raio divino era originalmente um com ele. Entrou em seu corpo apenas para o fazer mais forte e absolutamente não iria feri-lo. Não celebra muito cedo. Um corpo divino é trazido inatamente e as exibições incomuns também aparecem quando nascem. As habilidades especiais também são revelados após cultivo marcial. Porém, você, embora houve de fato uma exibição incomum naquele ano, apenas após você crescer o raio divino entrou em seu corpo. Cultivando até agora, além de ser mais rápido em cultivo do que os outros e ter qualidade de energia espiritual bem mais alta do que outros, nenhuma habilidade especial foi descoberta. Então, eu não posso ter certeza que você tem um corpo divino. Porém, eu posso ter certeza que o raio divino em seu corpo é uma coisa boa e o fará mais forte. Contanto que você encontre os recursos nas tumbas do imperador, talvez você possa até mesmo superar uma pessoa como King Xuantian. Egg lembrou. Milímetro. Eu não me importo se tenho um corpo divino ou não, mas contanto que haja recursos suficientes, eu posso certamente me tornar mais forte rapidamente. A confiança de Shu Feng se multiplicou instantaneamente, enquanto ele começou a refinar as pérolas origem. Uma pérola origem entrou em seu estômago. Não se dispersou em energia espiritual, mas poder origem. Devia ser dito que havia extremamente uma enorme diferença em qualidade entre poder origem e energia espiritual. Porém, dentro do corpo de Shu Feng, o poder origem se converteu em enormes quantidades de energia espiritual. Ao atual Shu Feng, mesmo que ele consumisse 100 pérolas espirituais, não haveria uma grande reação em seu Dantian. Porém, quando aquela única pérola origem entrou em seu estômago, ele claramente sentiu a mudança em seu Dantian. Aquilo também mostrou a impressionabilidade das pérolas origem. Estas pérolas origem realmente são coisas boas. Shu Feng estava bastante satisfeito e ele engoliu as pérolas origem que ele tinha tudo de uma vez. Após consumi-las, elas instantaneamente se tornaram vastas energias espirituais. Mas aquela forte energia espiritual podia sequer causar estragos em seu corpo antes de ser consumida pelo raio divino no Dantian de Shu Feng em uma mordida. Também era tão direto, como se fosse sequer digno de mencionar tão forte energia espiritual em frente àquilo. Era como se não fosse nem mesmo suficiente para preencher os buracos dos dentes. Porém, a coisa mais emocionante para Shu Feng foi que quando a vasta energia espiritual foi consumida de uma vez pelo raio divino, a aura de Shu Feng começou a aumentar rapidamente. Mudanças aconteceram em termos de qualidade e ele começou a entrar no pico do reino espiritual, o 9º nível do reino espiritual. O que emocionou Shu Feng era que não apenas o sentimento de fortalecimento não reduziu, ao invés continuou aumentando. É possível que eu possa avançar ao reino origem de uma vez só. Capítulo 138, Habilidade especial. Shu Feng estava incessantemente animado. Mudança sem precedentes estava ocorrendo atualmente em seu Dantian. 9 bestas de raio. 9 cores. 9 formas. Elas estavam mudando constantemente e rugindo constantemente. Cada rugido poderia sacudir o mundo, mas naquele instante, apenas Shu Feng e Egg podiam ouvir aquilo. Asterisco voa asterisco. De repente, uma besta de raio dourado deixado o grupo. Trazendo sua luz reluzente, abruptamente correu do Dantian e perfurou de cabeça no coração de Shu Feng. Asterisco bum bum asterisco. Naquele instante, Shu Feng pôde claramente ouvir seu próprio coração pular violentamente 2 vezes. Também, um sentimento incomensurável rodou em espiral em sua mente.
A besta de raio dourada se dividiu no coração de Shu Feng. Se tornou em incontáveis pequenas corretas douradas de raio que eram como serpentes douradas. Foram ao longo das veias de Shu Feng e percorreram entre elas. Muito rapidamente, ocuparam o sangue no corpo inteiro de Shu Feng. Um sentimento indescritivelmente forte se espalhou do sangue de Shu Feng. Apenas então, o sangue de Shu Feng não mais era o sangue de uma pessoa normal. Era sangue preenchido por raio dourado. Naquele instante, todas as 8 bestas douradas no dantian de Shu Feng pararam de surgir e rugir. Elas formaram um aglomerado novamente e se aquietaram. Ao mesmo tempo, energia espiritual não mais era emitida de seu dantian. Poder origem começou a limpar cada parte de seu corpo. Um avanço, Shu Feng finalmente teve um avanço, enquanto ele quebrou as correntes do reino espiritual e entrou no tão aguardado reino origem. Enquanto ele sentia o forte poder origem em seu corpo, Shu Feng estava anormalmente contente. Embora Shu Feng já tenha sentido antes a sensação de estar no reino origem sob a assistência de Egg, era completamente diferente desta vez. Não apenas era o próprio poder de Shu Feng, a coisa mais importante era que havia raio dourado adicionado em seu sangue. O raio dourado se conectou com o poder origem e causou harmonização com Shu Feng, para o propósito de ser usado por ele. Se corpos divinos tinham habilidades especiais, o atual Shu Feng era como se tivesse agarrado a habilidade especial que deveria ter pertencido a ele. Ha! De repente, Shu Feng gritou explosivamente. Dentro de seus olhos, 2 raios dourados emergiram. O raio dourado surgiu dentro de seus olhos e sua atmosfera inteira parecia completamente diferente. Ao mesmo tempo, o raio dourado percorrendo em suas correntes sanguíneas começou a subir e rugir. Com Shu Feng como o núcleo, o poder origem ao redor de Shu Feng se transformou em um escudo em forma humana. O cultivo de Shu Feng, do primeiro entrou no segundo nível do reino origem. Uau! Essa é sua habilidade. Impressionante. Pode aumentar diretamente seu cultivo por um nível e foi após o raio fundir com seu corpo. Se todos os 9 raios misturassem em seu corpo e serem capazes de serem usados por você, o quão forte você seria. Bom garoto, este raio divino realmente não simples. Se você conseguir o poder de um raio cada vez que avançar através de um grande reino, suas conquistas futuras seriam realmente esmagadoras. Egg aclamou animadamente e gritou alegremente. Até ela sentiu admiração ao poder especial que Shu Feng conseguiu. Afinal, a razão pela qual Shu Feng pôde aumentar diretamente um nível de cultivo era por causa do raio que fundiu em seu corpo. Se as 8 bestas divinas em seu dantian também fossem capazes de ser usadas por Shu Feng, era simplesmente inimaginável que tipo de poder ele ganharia. Afinal, atualmente, era apenas o poder do raio dourado. Era desconhecido que efeitos misteriosos as outras 8 teriam. Porém, a coisa que poderia ser confirmada era que as 9 bestas de raio trariam a Shu Feng um poder aterrorizador. É realmente forte e esta sensação também é muito boa. Eu não preciso temer ninguém no 5º nível do reino origem, até mesmo se estiverem no 6º nível do reino origem, eu ainda posso lutar contra eles. Quanto àqueles no 7º nível do reino origem, mesmo que eu não possa vencer, eles teriam bastante dificuldades em me ferir. Contanto que eu esteja disposto, ninguém entre o reino origem pode parar meus passos. Shu Feng também estava loucamente feliz, porque comparado a Egg que vivia no mundo espiritual, Shu Feng podia sentir as mudanças em si mesmo. O poder origem brutal surgindo de seu dantian e o raio tirânico em seu sangue fez Shu Feng extremamente confiante. Ele sentiu que ele pudesse matar facilmente aqueles no 5º nível do reino origem. Contanto que ele desse tudo de si, aqueles no 6º nível do reino origem não poderiam derrotá-lo. Mesmo que ele não pudesse enfrentar aqueles no 7º nível do reino origem, com a esplêndida técnica marcial Rex 7, a técnica Céu Imperial, enquanto Shu Feng desejar escapar, ninguém poderia pará-lo entre o reino origem. Parece que sua batalha arranjada com aquele Golem realmente não é um grande problema.
Ele está no primeiro nível do reino profundo neste momento, mesmo que ele tenha melhor talento, ele ainda é uma pessoa normal e no tempo da batalha arranjada, o cultivo dele não irá exceder o segundo nível do reino profundo. Embora você acabado de entrar no reino origem, você tem um corpo divino. Você é coroado com o título de um verdadeiro gênio com o corpo que domina habilidades especiais. Com os métodos que você tem atualmente, você sequer precisa pisar no reino profundo. Desde que você possa alcançar o nono nível do reino origem na data da batalha arranjada, você pode derrotar facilmente Golo Yun. Com isto, você apenas precisa aumentar seu cultivo por mais 7 níveis para vencer contra Golo Yun. Embora seja extremamente difícil fazer isso no tempo de um ano, não esqueça que você tem a mim, supervisionando tudo. Desde que você possa absorver energia nascente suficiente para mim antes da batalha arranjada e deixar meu cultivo alcançar o nono nível do reino origem, naturalmente, eu posso garantir sua vitória. Egg deu uma risadinha e disse: no final, você ainda quer que eu encontre energia nascente para você. Eu quero depender de minha própria força na batalha contra Golo Yun, então a menos que eu seja forçado a não ter escolha, eu não usarei seu poder. Naturalmente, Shu Feng sabia que avançar continuamente 7 níveis de cultivos direto para o nono nível do reino origem em menos de um ano era bastante difícil, porque requeria enorme quantidade de pérolas origem como recursos. Comparado a largas quantidades de pérolas origem, a energia nascente dos restos de experts do reino profundo era realmente bem melhor. Afinal, dentro da província Ejar, haviam muitos experts do reino profundo. Contanto que Shu Feng compreende-se firmemente as técnicas de formação espiritual, energia nascente não era tão difícil de encontrar como imaginado. Porém, Shu Feng ainda queria confiar em seu próprio poder para derrotar Golo Yun, porque ele queria depender de si mesmo para matar a pessoa que o humilhou anteriormente. Após avançar em cultivo, Shu Feng saiu da estância de cavalos e escolheu continuar sua jornada. Embora Shu Feng não sentisse nenhum fardo enquanto usasse o poder do raio dourado, ele ainda pareceria diferente de outros, com seus olhos que cintilavam com raio dourado e também do escudo formado por poder origem. Então, quando estivesse pacífico, Shu Feng obviamente não usaria aquele método especial. Também, para melhor infiltração na Cordilheira Tigre Branco, Egg até mesmo deu a Shu Feng uma técnica que escondia seu reino de cultivo através do poder de formação espiritual. Aquela técnica era bastante impressionante e realmente poderia esconder sua verdadeira aura. A menos que fosse um espiritualista mundano extremamente forte, mesmo um expert de cultivo do reino profundo não poderia ver através do cultivo de Shu Feng. Shu Feng montou o cavalo Fargana e galopou com velocidade de voo. Muito rapidamente, ele deixou a influente área da cidade Pássaro Vermilion. Porém, justo naquela hora, em frente à larga estrada, havia um grupo de faces familiares. Era a grande pessoa que disputou com ele pelo cavalo Fargana. Maldito pirralho! Nós esperamos um longo tempo por você. Capítulo 139, Encontrando um ataque circundante. Vendo o grupo de grandalhões que se aglomerava e o cercava, Shu Feng não pôde deixar de ficar surpreso. Ele sabia o que o grupo queria fazer, mas ele não pôde dizer como eles sabiam que ele iria nessa estrada específica. Porra! Aquele atendente filho da puta! De repente, Shu Feng pensou em algo e amaldiçoou em seu coração. Antes, o atendente da loja perguntou a Shu Feng para onde ele estava se direcionando. Era para que ele pudesse dar a Shu Feng algumas dicas de atalhos pelo propósito de chegar mais rápido na Cordilheira Tigre Branco. Então, Shu Feng disse a ele, mas ele nunca teria pensado que o atendente o vendeu e informou o grupo de grandes pessoas qual seria sua rota. Garoto, você tem bastante coragem para ousar roubar o precioso cavalo de nosso chefe. Segurando grandes lâminas enquanto as esfregavam contra as calças, eles rapidamente andaram em direção a Shu Feng. Olhando na agressividade deles, parecia que eles não planejavam deixá-lo vivo. Shu Feng não colocou o grupo de pessoas em seus olhos.
Além da grande pessoa com costeletas que era um cultivador do 9º nível do reino espiritual, todos os outros eram fracos e não eram dignos. Eles simplesmente estavam procurando a morte se quisessem roubar e matar Shu Feng. Esta aura. Mas justo naquela hora, Shu Feng franziu firmemente e não pôde deixar de lançar seu olhar para trás. Ele viu poeira voando e pôde vagamente ver dezenas de cavalos rápidos que estavam correndo em direção a eles. Os cavalos eram cavalos bons e cada um deles não eram inferiores a cavalos Fargana que ele montava. Eles eram até mesmo extremamente bem cuidados. As pessoas que estavam nos cavalos não eram ordinárias. Não apenas tinham roupas justas, a cultivação deles também não era ruim. O mais fraco estava no 4º nível do reino origem. Shu Feng pôde até mesmo sentir a aura de um expert do reino profundo entre o grupo de pessoas. Embora fosse apenas o 1º nível do reino profundo, ainda era sem dúvidas, o reino profundo. A aparição do grupo de pessoas também atraiu a atenção das grandes pessoas. Eles rapidamente esconderam suas lâminas atrás, ficaram ao lado da estrada e agiram como se fossem pacíficos. Era porque eles temiam que as pessoas e cavalos que estavam chegando, fossem da cidade Pássaro Vermilion. Se fosse descoberto pelas pessoas da cidade Pássaro Vermilion que eles estavam roubando um jovem homem, eles provavelmente morreriam. Shu Feng também permaneceu aonde estava enquanto ele silenciosamente olhou no grupo de pessoas. Ele queria esperar até eles passarem, antes dele tomar conta dos grandalhões que não tinham olhos sobrescrito uma. Porém, a coisa inesperada era que o grupo de pessoas e cavalos se aproximou, eles cercaram Shu Feng e os grandalhões. Um lindo homem que estava montando em um ótimo cavalo de cor branca olhou friamente em direção a Shu Feng e disse: "Garoto, você é bastante esperto, Ha. Você escolheu sair da cidade Pássaro Vermilion durante a noite. Porém, você acha que pode escapar apenas fazendo isso. Quem é você? Eu não me lembro de ter qualquer história com você." Shu Feng examinou cuidadosamente o belo homem e descobriu que seu cultivo não era fraco, sendo do 8º nível do reino origem. Mas comparado àquela pessoa, Shu Feng temia mais o homem idoso de face fria atrás dele, porque aquele homem era a pessoa do reino profundo que Shu Feng sentiu antes. Um expert do 1º nível do reino profundo. Você não me reconhece. Eu me apresentarei. Eu sou Shang Guanya, noivo de Su Mei. Você entende agora? Shang Guanya zombou e disse enquanto seu olhar estava repleto de intenção de matar. Noivo. Desde quando Su Mei tem um noivo como você? Eu nunca ouvi ela mencionar isso antes. Você não concedeu esse título a si mesmo, não? Os olhos de Shu Feng contraíram e um olhar frio surgiu. Embora ele já tivesse sentido que eles podem não ter vindo por razões amigáveis, quando ele ouviu Shang Guanya dizer que ele era o noivo de Su Mei, Shu Feng instantaneamente ficou bravo. Era porque Shu Feng já tinha sentimentos em relação a Su Mei e Su Mei também amava Shu Feng secretamente. Os dois apenas não declararam abertamente. Porém, no coração de Shu Feng, Su Mei já era dele, então como ele poderia deixar os outros chamarem a si mesmo de noivo de Su Mei? O casamento entre Su Mei e eu já foi arranjado há muitos anos. Isso é algo que todos na cidade Pássaro Vermilion sabem. Shang Guanya disse em alta voz e ele estava bastante presunçoso. Poderia perceber que ele realmente gostava de Su Mei. Irmão, não há necessidade de desperdiçar palavras em uma pessoa que está prestes a morrer. Apenas o mate diretamente e ficará bem. Justo naquela hora, o homem atrás de Shang Guanya falou. O homem de fria face era chamado Shang Guanqian e ele era o irmão mais velho de Shang Guanya. Quando ele tinha 30 anos de idade, ele entrou no reino profundo. Embora seu potencial fosse inferior a Shang Guanya, seu talento de cultivo não era ruim e ele ainda era uma grande personalidade na família Shangguan. Irmão, você está correto. Enquanto encarando pessoas que estão prestes a morrer, eu realmente não deveria desperdiçar quaisquer palavras. Shang Guanya sorriu e respondeu.
Embora ele fosse o futuro mestre da família Shangguan secretamente determinado, ele ainda era bastante respeitoso para com seu irmão mais velho. Milímetro, ataquem. Shangguan Qian falou friamente. Ele não atacou pessoalmente porque ele sentiu que uma pessoa como Xu Feng não era qualificada para ele atacar pessoalmente. No instante que ele terminou de falar, dezenas de experts da família Shangguan atacaram simultaneamente. Até mesmo o grupo de grandalhões sofreram. Em um piscar, vários caíram ao chão, mortos. Milordes, não nos matemática. Não sabemos quem é esse garoto. O grandalhão com costeletas estava aterrorizado. Ele nunca teria pensado que Xu Feng tinha um tal grupo de inimigos. Eles eram pessoas que verdadeiramente matavam sem piscar. Também, da força e cultivação deles, estava claro que eles tinham status bastante importante. Se eles soubessem daquilo, como eles sequer ousariam roubar Xu Feng? Eles não apenas falharam, eles até mesmo perderam a pequena vida deles. Porém, como poderiam as pessoas da família Shangguan deixá-los ir? Um expert balançou sua mão e despedaçou diretamente o cérebro do grandalhão e ele morreu miseravelmente. Após matar o grupo de grandalhões, a multidão da família Shangguan se aglomerou e cercou Xu Feng. A atmosfera que eles estavam exibindo, mostrava que eles planejavam tomar a vida de Xu Feng. Querem me matar. Eu temo que todos vocês não são capazes. Vendo que a situação não era boa, Xu Feng ferozmente disparou o cavalo Fargana abaixo dele e o cavalo repentinamente saltou e galopou em direção às duas pessoas que estavam bloqueados Xu Feng, em sua frente. Aonde você pensa que vai? Os dois atacaram ao mesmo tempo. Eles não usaram quaisquer técnicas marciais, mas os ataques mais diretos. Eles lançaram sucos e as ondulações de poder origem eram como pedregulhos invisíveis. Com velocidade de raio e poder não encoberto, eles estavam esmagando em direção a Xu Feng. Xu Feng apenas bufou friamente enquanto encarava os ataques deles. Raio dourado piscou nos olhos dele e uma camada de poder origem o circulou. Sua cultivação subiu instantaneamente ao segundo nível do reino origem e ele balançou sua grande manga, dissipando os dois punhos de poder origem. Ao mesmo tempo, Xu Feng cerrou ambos punhos e duas linhas douradas e longas cintilantes foram condensadas. Os braços de Xu Feng se moveram e dois raios de luz dourada cortaram através do ar. Os dois experts no quinto nível do reino origem tiveram seus corpos e cabeças em locais separados. Asterisco após decapitar as duas pessoas, Xu Feng rompeu a armadilha circundante da família Shangguan. Enquanto montava o cavalo Fargana, ele se apressou à frente. Capítulo 140, correndo em direção a um impasse. Como isso é possível? Ele está no segundo nível do reino origem. Naquele instante, todas as pessoas da família Shangguan ficaram estupefatas e grandemente chocadas. Nunca teriam pensado que Xu Feng tinha o cultivo do segundo nível do reino origem. Porém, a coisa mais difícil de imaginar era que Xu Feng pôde matar dois experts do quinto nível do reino origem com um golpe e escapar justo em frente à face deles. Quer escapar? Não será tão fácil. Shangguan Qian e Shangguan abufou friamente enquanto eles o perseguiam a cavalo. Uma grande porção da multidão atrás deles seguiu proximamente e em seguidamente, porém duas pessoas foram deixadas para trás para tomar conta dos mortos da família Shangguan. Os métodos deles eram extremamente experientes e eles não deixaram sequer um traço para trás. No ataque dele a Xu Feng, poderia ser percebido o que eles temiam pela família Su descobrir sobre isso. Maldição! Felizmente eu comprei um bom cavalo, senão eu realmente teria morrido aqui. O cavalo Fargana sob Xu Feng correu como se estivesse voando. Sua velocidade realmente era impressionante e não era tão inferior à técnica Céu Imperial de Xu Feng. Porém, o que deixou Xu Feng sem palavras era que o cavalo de cor branca que a família imperial estava montando também não eram inferiores ao seu cavalo Fargana. Até mesmo o superava e eles estavam se aproximando, pouco a pouco. Maldição! Não será bom se isso continuar.
Shu Feng ficou com um pouco de pânico. Ele acabou de sair da cordilheira Pássaro Vermelha e planícies se estendiam até onde os olhos podiam ver. Ele pôde apenas ir ao longo da estrada para escapar, mas se aquilo continuasse, muito rapidamente ele seria alcançado. Shu Feng não tinha medo de outros, porém, quando encarando aquele Shangguan Tian, mais ou menos, Shu Feng tinha algum medo. Embora ele estivesse apenas no primeiro nível do Reino Profundo, afinal, era o Reino Profundo. Se ele se aproximasse dele, Shu Feng realmente não sabia se poderia escapar ou não. Idiota, porque você não está inserindo poder origem ao cavalo. Você não será alcançado se isso continuar. Justo naquela hora, Egg gritou ansiosamente. Inserir poder origem neste cavalo Fargana. Shu Feng ficou bastante chocado. Era a primeira vez que ele ouviu tal truque. Seu idiota. Pessoas normais não podem, mas você pode. Não se esqueça, você é um espiritualista mundano. Egg tinha um olhar de odiar Fero por não ser aço enquanto ela deu a Shu Feng um tipo de poder de formação espiritual a Shu Feng que reduzia o poder origem. Com aquilo, os dois poderiam harmonizar juntos e era o método para aumentar as capacidades físicas do cavalo Fargana. Quando Shu Feng inseriu o poder origem, o cavalo Fargana relinchou e ambos olhos se tornaram vermelhos da cor do sangue. Era como se tivesse ficado insano. As quatro patas se moveram ao mesmo tempo e era como se já tivesse deixado o chão. Aquela velocidade era chamada rápida e com uma nuvem de fumaça, a multidão Shangguan foi deixada para trás após se aproximar de Shu Feng com grande dificuldade. Maldição! Que cavalo aquele garoto está montando? Como é tão rápido? Isso é impossível. Era claramente apenas um cavalo Fargana. Como pode ser mais rápido do que os pequenos dragões brancos treinados meticulosamente por minha família Shangguan? Olhando em Shu Feng que se livrou deles com absoluta vantagem, as pessoas da família Shangguan ficaram todos estarrecidos, porque o cavalo dele era o cavalo mais rápido que eles já viram e era tão rápido que superou a imaginação deles. Métodos impressionantes, mas muito imaturo. Shangguan Qian contraiu seus olhos, seu corpo saltou de seu cavalo branco. Após aquilo, ele caminhou com passos largos. Vento selvagem dançou e sua velocidade era bem mais rápida do que o cavalo enquanto ele perseguia Shu Feng. Ou que, não precisa mais persegui-lo. Com o grande irmão, Shu Feng morrerá sem dúvidas. Vendo aquilo, Shangguan balançou sua mão em direção às pessoas atrás dele e indicou a eles para parar. Na situação atual, seria impossível para eles depender dos cavalos que eles estavam montando para perseguir Shu Feng. Eles tinham a coragem, mas não o poder. Porém, Shangguan Qian era diferente. O que ele cultivava era uma técnica misteriosa de nível intermediário e ele também compreendia uma técnica marcial física obscura. Combinando o robusto poder profundo e a excelente técnica marcial, era apenas uma questão de tempo antes dele alcançar Shu Feng, porque mesmo se eles estivessem competindo em termos de estamina, Shangguan Qian não perderia para o cavalo Fargana. Aquele era o terror do Reino Profundo. Maldição! Como o corpo desse cara é tão bom! Pode o poder profundo no corpo dele não ser esgotado? Os dois continuaram correndo insanamente. Shu Feng montava o cavalo, Shangguan Qian corria com seus pés. Eles correram do dia até a noite e eles correriam por mais de 10.000 milhas. Porém, o que Shu Feng não tinha controle era que Shangguan Qian não pôde ser deixado para trás enquanto ele continuou perseguindo e não havia um único traço de fadiga em sua face. Merda! Aquele é um expert do Reino Profundo e não é comparável ao Reino Origem. Você realmente pensa que a distância entre poder profundo e poder origem é apenas um pequeno buraco? Felizmente a pessoa que você encontrou está apenas no primeiro nível do Reino Profundo, se ele estivesse no segundo nível do Reino Profundo, ele já teria lhe alcançado. Egg explicou. O que eu devo fazer? Este cavalo Fargana está ficando sobrecarregado e logo não será capaz de continuar. Shu Feng tinha poder espiritual então ele pôde sentir o estado do cavalo Fargana.
Embora o poder origem de Shu Feng aumentasse grandemente as habilidades físicas do cavalo Fargana, o corpo dele era incapaz de aguentar tão alta pressão e alcançou seu limite. Parece que você pode apenas abandonar o cavalo para escapar. Vá. Vá para aquela montanha. Será difícil para ele lhe alcançar na floresta. Egg lembrou. Naquele momento, Shu Feng também percebeu a cordilheira que estava próxima. Então, Shu Feng estimulou o cavalo naquela direção. Porém, justo quando ele chegou no pé da montanha, o cavalo Fargana estava completamente exausto e começou a desacelerar. Cavalinho, perdoe-me. Shu Feng acariciou o cavalo Fargana que correu por mais de 10.000 milhas enquanto estava indisposto a se separar dele. Após aquilo, ele saltou, fez um belo giro no ar e aterrissou ao chão. Após seu pé tocar o chão, serpentes de raio surgiram e ele usou o estágio intermediário da técnica Céu Imperial. Uau! Porém, antes de caminhar 2 passos, o grito miserável de um cavalo veio de trás. Virando sua cabeça para olhar, Shu Feng descobriu que o cavalo Fargana foi partido ao meio por Shangguan Qian e sangue estava espalhado no chão. Maldita família Shangguan! Se eu, Shu Feng, puder escapar desta calamidade, eu aniquilarei sua família inteira. Shu Feng estava furioso. Era a primeira vez que ele foi forçado em uma situação como aquela, enquanto Shangguan Qian queria o matar sem espaço para discussões. Também era a sede de sangue de Shangguan Qian que iniciou as chamas de fúria de Shu Feng. Ele já colocou a família Shangguan em sua lista de aniquilação. Contanto que ele pudesse escapar aquele desastre e crescer, no futuro, ele certamente iria e massacraria a família Shangguan sem deixar um único cão ou galinha vivos. Asterisco asterisco. Shu Feng correu na direção da montanha e olhou com seu poder espiritual dependendo da velocidade da técnica Céu Imperial. Shu Feng correu a oeste e leste na floresta. Mas mesmo assim ele não tinha jeito de se livrar de Shangguan Qian. Pela primeira vez, ele entendeu a poderosa força dos experts do Reino Profundo. Entre o Reino Origem e Profundo, havia realmente um abismo que era incapaz de se cruzar. Mesmo se fosse Shu Feng que tinha um corpo divino, mesmo se ele tivesse poder espiritual, ele não poderia lutar contra um expert do Reino Profundo com cultivo insuficiente, independente de Shangguan Qian estar apenas no primeiro nível do Reino Profundo. Garoto, você não pode escapar. De repente, o grito de Shangguan Qian veio de trás de Shu Feng. Ao mesmo tempo, sua expressão mudou grandemente porque ele descobriu que em que esquerda e em sua direita, 2 horas aparecerão. Aquelas horas estavam ambas no primeiro nível do Reino Profundo. Naquele instante, por trás também, Shu Feng estava cercado.